Para muitos, um dos maiores, se não o maior de todos que já passou pela Fórmula 1. Em apenas 7 anos na categoria, Jim Clark construiu uma reputação que pouquíssimos pilotos possuem. Presente entre os melhores em vários itens da lista de recordes, o escocês foi dono de uma habilidade incomum também em outras categorias. Na sexta, completam-se 55 anos de sua morte. Por isso, a carreira do bicampeão da Fórmula 1 e vencedor das 500 milhas de Indianápolis é o destaque de hoje. Terça-feira, 4 de abril de 2023, e este é mais um Personagem de Terça. Salve a todos os nossos ouvintes e seguidores, sejam todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Vilela e hoje é dia de Personagem de Terça, é dia de relembrar mais um personagem da história. Antes da gente começar, quero pedir para vocês, como eu peço sempre, deixem um like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações. Jim Clark nasceu em uma família de agricultores na cidade de Kilmeny, no dia 4 de março de 1936. Desde seus 8 anos de idade já havia interesse em carros, vendo seu pai dirigir pela propriedade agrícola da família. Começou a se interessar realmente por corridas aos 15 anos e participou de eventos amadores de rally já aos 17. Sua família era completamente contra e considerava a profissão um passatempo de imbecis, mas Clark fez valer sua vontade de ser piloto. Inclusive, ele relatou em uma entrevista, já campeão mundial, que toda a sua vizinhança o tratava como um idiota local. Ele persistiu para o bem do esporte a motor e aos 20 anos, em 1956, com a idade mínima exigida na época na Escócia, começou a participar de competições de verdade. Sua primeira vitória aconteceu em 3 de junho daquele ano, quando com um Sunbeam MK3 de sua propriedade, levou o Stobbs Camp Sprint, evento dos chamados carros de passeio. Nos seus 2 primeiros anos como piloto, Clark disputou 15 corridas, número pequeno perto das 42 que disputou em 58, por exemplo. A razão era que até 57 ele ainda priorizava o serviço na fazenda dos pais, já que a carreira como piloto ainda não estava consolidada. A pressão descomunal de sua família teve fim quando, em 58, Clark recebeu um convite para correr pela equipe Border Rivers. O time era mais estruturado que a equipe de Scott Watson, pela qual ele correu nos seus 2 primeiros anos de atividade. Embora continuasse a correr por lá esporadicamente, como uma espécie de gratidão, foi com a Border Rivers que Clark disputou sua primeira competição fora do Reino Unido. Inclusive foi em Spa-Francorchamps, onde ele correu 2 provas, uma por cada equipe. No mesmo ano, durante o Boxing Day, Clark enfrentou aquele que seria o responsável pelo seu estrelato. Colin Chapman venceu a prova com Clark em segundo, e foi a partir daí que o escocês começou a participar de provas mais importantes. Em 59, guiando um Lotus Elite, estreou nas 24 horas de Le Mans e, ao lado de John Whitmore, chegou em segundo na classe GT 1500. No final daquele ano, disputou sua primeira prova em um monoposto de verdade, em uma corrida de Fórmula Júnior em Brands Hatch, apoiado justamente por Chapman. Foi a prova decisiva para Clark embarcar nas provas desse tipo de carro, sem deixar as outras modalidades de lado. Em 1960, além do título da Fórmula Júnior, disputou novamente as 24 horas de Le Mans, completando na 3ª colocação com o Aston Martin ao lado de Roy Salvadori, que tinha sido o vencedor no ano anterior. No mesmo ano, ele fez sua estreia na Fórmula 2, onde venceria a etapa de Brands Hatch com a equipe Lotus. Foi o estopim para sua estreia na Fórmula 1 no GP dos Países Baixos, em substituição a John Surtees, que havia se acidentado na Ilha de Man. Terminou o ano com 6 corridas disputadas, sendo um pódio em Portugal, e começou a ganhar fama como um piloto extremamente técnico e cerebral para estabelecer ritmos próprios e economizar equipamento durante as corridas. A partir daí, durante toda a sua carreira nos monopostos, em apenas 2 provas pela USAC, ele esteve em outro carro que não fosse o da equipe Lotus, independente da competição. Em 61, ele esteve pela última vez no lendário circuito de Sarthe, ao lado de Ron Flockhart, e novamente com Aston Martin, mas acabou abandonando a disputa. Na Fórmula 1, foram mais 2 pódios, em Zandvoort e em Reims, fechando a temporada em 7º. Mas ele disputou também provas não oficiais da categoria, bem comuns à época, e venceu 4 vezes em Pau e nas 3 corridas em solo sul-africano.
Foi em 61 também que Clark esteve envolvido naquela que é considerada a maior tragédia da Fórmula 1, o acidente com Wolfgang von Trips em Monza, quando logo na segunda volta ambos se chocaram e o piloto alemão acabou falecendo junto com outros 14 espectadores. Mesmo sem responsabilidade nenhuma pelo acidente, Clark carregou a culpa pela tragédia quase até o fim de sua vida. No ano seguinte, focou exclusivamente na Fórmula 1 e não deve ter se arrependido. Com o revolucionário Lotus 25, vieram as 3 primeiras vitórias oficiais, em Spa-Francorchamps, Aintree e Watts Glen. Acabou como vice-campeão perdendo para Gran Hill, mas em 1963 não teve para ninguém. Clark venceu 7 das 10 corridas da temporada. Bélgica, Países Baixos, França, Grã-Bretanha, Itália, México e África do Sul, se tornando à época o mais jovem campeão da categoria, além de números que até hoje seguem na lista dos principais. Clark detém até hoje o recorde de porcentagem de voltas lideradas em um ano, com 71,5% das voltas. A porcentagem de vitórias por corrida nesse ano o coloca numa espantosa terceira colocação, atrás apenas da temporada 52 de Alberto Ascari e da de 2004 com Michael Schumacher. Em 63, ele também fez sua estreia em solo estadunidense, quando correu 3 provas pela USAC, entre elas as 500 milhas de Indianápolis, e venceu a etapa de Milwaukee. A temporada de 64 prometia. Além da Fórmula 1, Clark retornou às participações na Fórmula 2, onde venceu 4 corridas e, disputando o British Saloon Car Championship, embrião do atual BTCC, foi campeão vencendo todas as 8 provas da temporada. Nas 500 milhas de Indianápolis, largou da pole e venceria não fosse uma quebra de suspensão. Já na categoria máxima dos monopostos, foram 3 vitórias nas 5 primeiras corridas, só que em seguida vieram 3 quebras, e Jim terminou apenas em terceiro, atrás de Hill e Surtees. Ao final do ano, recebeu das mãos da Rainha Elizabeth II a Ordem do Império Britânico. Aí veio 1965, e se faltava algo para demonstrar seu grandioso talento, o escocês não deixou mais dúvida alguma para ninguém. Nas 6 primeiras corridas que disputou na Fórmula 1, onde conquistou o seu segundo campeonato, Clark venceu as 6, e só não conta como recorde absoluto porque ele e a Lotus não disputaram o GP de Mônaco, que naquela época já coincidia com as 500 milhas de Indianápolis. Dessa vez a empreitada na lendária prova no oval foi bem sucedida e Clark, que largou em segundo, triunfou de forma quase que esmagadora, liderando 190 das 200 voltas e vencendo com praticamente 2 minutos de vantagem. Ele ainda conquistou o título da Tasman Series, competição disputada na Austrália e na Nova Zelândia, além de mais 5 vitórias na Fórmula 2, onde seria campeão, mas pilotos da Fórmula 1 não somavam pontos na competição. As 5 vitórias consecutivas de Clark naquele ano ainda o colocam na lista dos melhores no item até hoje, além de mais uma aparição de top 10 na porcentagem de vitórias por corrida na temporada. A temporada de 66 foi um desastre, com o início da era dos motores de 3 litros na Fórmula 1. Além de um carro pouco competitivo, o escocês sofreu com a ineficiência dos motores, primeiro um Climax V8 e depois com um desastroso BRM com 16 cilindros em H, e ainda assim conquistou a vitória em Watts Glen, além de um pódio em Zandvoort. Nas 500 milhas de Indianápolis chegou em segundo, mas sua corrida foi considerada mais genial do que a do ano anterior, devido às circunstâncias. Ainda em 66, o piloto disputou uma etapa de rally depois de 10 anos na Grã-Bretanha. Foi nesse ano que Clark disputou pela última vez eventos na Inglaterra, com exceção da etapa do Mundial de Fórmula 1. Problemas com impostos fizeram com que o escocês fosse morar na Suíça. Em 67, ele iniciou o ano com o segundo título na Tasman Series e teve a sua 5ª participação nas 500 milhas de Indianápolis, dessa vez de forma bem discreta. Na Fórmula 1, assim que o novíssimo motor Cosworth V8, que a Lotus desenvolveu junto à Ford, foi disponibilizado, Clark venceu em Zandvoort, logo na estreia do propulsor desenvolvido por Keith Duckworth e Mike Costin. Vieram mais 3 vitórias em Silverstone, Watts Glen e Hermanos Rodrigues, aliás que só teve esse nome depois da morte de Pedro e Ricardo. Um vice-campeonato que, ao final das contas, foi muito animador para 68. Clark venceu a prova de abertura em Kyalami, que aconteceu no dia 1º de janeiro. Na ocasião, ele se tornou o maior vencedor da categoria, superando Juan Manuel Fangio. Depois disso, partiu para a Oceania para ganhar a Tasman Series pela 3ª vez.
Como o campeonato acabou no dia 4 de março e a segunda etapa da Fórmula 1 em Jarama era só no dia 12 de maio, o escocês não podia descansar, pois naquela época os pilotos precisavam disputar provas em outras categorias, já que seus ganhos financeiros vinham quase inteiramente do chamado prêmio de largada. Clark quase foi disputar os 1.000 km de Brands Hatch, mas por causa de um contrato com a Firestone, foi disputar a prova de Fórmula 2 em Hockenheim, já que as duas disputas eram no mesmo dia 7 de abril. Seria apenas uma maneira de se manter aquecido, visando a sequência da temporada na Fórmula 1. Àquela altura, ele detinha quase todos os recordes da categoria e estava muito perto de alcançar o de pontos e o de frequências ao pódio, que ainda estavam nas mãos de Fangio. E a estreia em solo sul-africano o credenciava ao terceiro título, mas ele nunca veio. Na quinta volta da corrida, disputada no veloz circuito alemão, o bicampeão mundial perdeu o controle de seu carro e atingiu em cheio as árvores. A causa do acidente nunca foi definitivamente identificada, mas investigadores concluíram que a maior hipótese foi um furo no pneu traseiro. O escocês não resistiu a uma fratura de pescoço e de base de crânio, deixando não só a Fórmula 1 de luto, mas toda uma geração. Sua morte foi tão chocante que Chris Amon chegou a afirmar que, se a fatalidade aconteceu com ele, que chance o restante dos pilotos teriam, dada a enorme habilidade a qualquer tipo de carro, em qualquer condição e com qualquer estratégia, fosse pilotando de forma arrojada ou estratégica. Exímio acertador de carros e uma referência em poupar seu equipamento, Clark obteve 25 vitórias e 33 pole positions. Em uma época que as temporadas tinham no máximo 10 corridas, é um feito gigante. Muitos dos recordes dele só foram batidos nos anos 80, com carros muito mais seguros que nos anos 60, quando as temporadas tinham mais provas e os pilotos não se dividiam mais em várias categorias por necessidade. Para muitos, Jim Clark é um dos maiores pilotos da história. Na minha opinião, ele pode sim ser considerado o melhor, muito em parte pela performance nas pistas e pelos recordes atingidos em tão pouco tempo de atividade. Muitas das marcas de Clark ainda aparecem no top 10 da lista de recordes da Fórmula 1, incluindo o número de vitórias, a porcentagem de vitórias por corridas disputadas, vitórias consecutivas, número de poles e voltas mais rápidas. Um outro recorde permanece intacto até hoje, o de corridas vencidas largando da pole com a volta mais rápida e liderando todas as voltas. O chamado Grand Chelem foi conquistado por Clark por 8 vezes, número até hoje não atingido. Pois é, pessoal, números e desempenho que deixam para sempre o questionamento do quanto mais ele poderia ter conquistado se não fosse aquele acidente fatal na Alemanha, não é verdade? Talvez um dos gigantes do esporte a motor, não há como não discutir sobre isso, enorme. Para mim, o maior que a Fórmula 1 já teve até hoje, por conseguir tantas coisas em tão pouco tempo. Merecida, mais do que merecida essa homenagem. Vocês gostaram, pessoal? Terça-feira que vem tem mais um personagem da história. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no TikTok. É só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Um grande abraço a todos e até amanhã. Tchau!